Sou a missionária Andréia Moreira e hoje eu quero compartilhar uma passagem bíblica com você sobre uma nova ótica. E talvez você nunca tenha lido essa passagem com essa ótica que o Senhor hoje colocou assim no meu coração. Acordei muito cedo hoje e para mim é o melhor momento de estar com Deus é quando eu acordo cedo, antes do dia começar, antes da mente ficar elaborando coisas, né? Antes de você ficar pensando muito. Então esse eu acho que eu considero o melhor momento. E aí, eu estava aqui meditando numa passagem muito conhecida, Mateus 7,7, vai falar: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Aí a gente fica muitas vezes satisfeito até aqui com essa passagem, porque então é só dobrar o joelho e pedir, e como num passe de mágica vai acontecer? Será mesmo que isso não é um pensamento um pouco fora da realidade? Será que não existe um pouco de utopia nisso? Porque é óbvio que quando a gente entra em oração e a gente pede a Deus algo, Ele tem esse desejo, sim, de nos entregar algo que venha a nos colocar num propósito para o qual Ele nos criou. Mas existe também a vontade humana, que precisa se alinhar ao propósito de Deus. E aqui vai dizer, continuando essa palavra, diz assim: pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pois é, aqui eu começo a virar uma chave. Dará boas coisas ao que lhes pedirem. Será que nós estamos mesmo alinhados com o nosso pedido de oração ao propósito que Deus preparou para nós aqui na terra? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus faz é bom para os seus filhos, tudo que Deus faz é perfeito para os seus filhos, é agradável, porque a vontade do Senhor, aleluia, é que nós venhamos sim prosperar, é que nós venhamos andar nessa terra comendo o melhor dela. É bíblico isso. Mas será que o nosso pedido, aquilo que nós estamos pedindo para o Senhor, não está acontecendo, não está sendo realizado porque está fugindo ao propósito da palavra? Por que nós estamos pedindo? Qual é o propósito do que nós estamos pedindo ao Senhor? Muitas vezes, aleluia, nós não pedimos com consciência daquilo que verdadeiramente vai ser bom. Por exemplo, não sei se você é pai ou mãe, mas às vezes nós recebemos tanto pedido dos nossos filhos que aos olhos deles parece que é bom, que aos olhos dele parece que vai prosperar. Mas nós, com a nossa experiência, com a nossa capacidade de já ter vivido processos de frustrações na nossa vida, nós entendemos que o fim daquilo talvez não seja legal, não seja bom. Mas todo mundo tem que ter suas experiências, sim. Sim, nós temos que ter as nossas experiências. Mas a Bíblia vai dizer também que melhor é obedecer, né? Melhor você obedecer do que sacrificar. E muitas vezes Deus, Ele já tem a resposta, já tem o pedido
pronto, já tem a bênção preparada, mas no decorrer da nossa caminhada, nós estamos nos aprimorando enquanto a gente espera essa bênção ser liberada. Porque às vezes Deus só quer a obediência. Deus até quer liberar para você, mas será que você e eu estamos prontos para receber? Água demais mata a planta, não é verdade? Então nós precisamos entender que não podemos ter essa frustração de que tudo que nós vamos pedir nos será dado. Será dado conforme a palavra de Deus está dizendo aqui. Será dado sim. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, Deus alinha o nosso pedido ao propósito dele. E aquilo que vem parecendo ser bênção, parecendo ser um caminho certo, muitas vezes vai nos levar a um caminho de destruição, vai nos levar a um caminho de paralisação, fora do propósito que Deus nos criou para mim e a sua vida. Existem pedidos de oração que eu, Andréia, fiz há 20 anos atrás e que hoje está se cumprindo. Outros nunca vão se cumprir e tá tudo bem, porque quando Deus diz um não, é porque uma porta muito maior e muito melhor está se abrindo na nossa vida. E nós ficamos muitas vezes ficcionados com aquilo que nós colocamos na nossa mente, queremos, e com isso o propósito, o plano de Deus vai ficando cada vez mais esquecido, vai ficando para trás. E aí Deus, ele não nos obriga a percorrer um caminho que a gente tem vontade e desejo. Lembra do filho pródigo? Eu sempre vou lembrar dessa passagem, que desejou viver aquilo que não era plano do pai para a vida dele, mas ele queria, ele achava interessante. De repente alguém que frequentava a casa do pai trazia essas ideias lá de fora, e ele esperou o tempo certo, talvez a maioridade, vamos botar assim, e pediu a sua herança e partiu. Não era aquele plano. O Senhor às vezes permite que a gente haja com a nossa própria ideia. E a gente, ao invés de abreviar o tempo de Deus agir na nossa vida, a gente começa a levar mais tempo no processo do que deveria. E às vezes Deus só quer que a gente obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nem tudo que você pedir haverá resposta de Deus, porque Ele sabe a que caminho aquilo vai te levar. Ele sabe que uma bênção fora de tempo não se torna bênção, se torna maldição. Ele sabe que muitas vezes nós precisamos experimentar e sermos experimentados nas angústias, nas decepções, nos fracassos, para que nós possamos criar uma força, para que nós possamos descobrir a nossa força nele, para que a gente possa depender da graça dele, porque se nos faltar recurso e nós não tivermos a graça de Deus, nós não temos como nos levantar. Mas se nos faltar recurso humano, se nos faltar a nossa capacidade humana, nós sabemos, aleluia, com quem nós podemos contar. Deus hoje está falando para pessoas que talvez diga: Deus não está me ouvindo, não está vindo resposta de Deus para minha vida, eu já tenho orado, já tenho pedido tanto, Deus está vendo tudo que eu tenho passado. Ei, confia nele, confia no propósito, confia nos nãos também. A forma de amor não é só sim, a única forma de amor não é só sim. Muitas vezes a forma de Deus demonstrar o amor é dizendo não. E hoje eu estou aqui
para testemunhar que os nãos que chegaram até a mim me trouxeram livramento, me trouxeram amadurecimento, me trouxeram resistência, me levaram a um lugar em Deus que eu não conhecia. Revelou uma força, uma fé em Deus que eu não sabia que eu podia ter, eu podia exercitar. Aleluia! Nem sempre o nosso desejo vai estar alinhado ao desejo de Deus. Não é algo que a gente controle, não é algo muitas vezes previsível. Que bom, né? Ou não, que fosse tudo que desejar será concedido. Não, não é assim. Não é assim. E muitas vezes Deus até concede. Deus até concede algo que era para você, para te livrar de um choro. E Deus permite para você chorar, para você conhecer o lado da dor, para você conhecer o lado da obediência, para você conhecer o lado da dependência. Quantas vezes Deus falou não, e eu bati pé querendo, e aí eu tive que refazer todo o caminho, replanejar novamente, fazer uma nova rota, e quanto tempo eu perdi, que poderia ter sido acelerado. Confia em Deus, espera nele, pois ainda o louvarei. Assim diz a palavra. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Oh, glória! Nós muitas vezes temos a nossa alma angustiada, abatida por traumas, por dias difíceis, por sequelas de um ambiente hostil. Mas até isso, se você sobreviveu a isso, não importa, agora é o teu momento de romper, de esperar, de obedecer. Eu não sei qual é o teu momento em Deus, mas existem fases em Deus que há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para viver o luto, há tempo para você se alegrar, há tempo do sol brilhar, há tempo da chuva chegar, há tempo de tudo na nossa vida. Há tempo determinado por Deus na nossa vida. Nós não precisamos queimar as etapas. Se existem as etapas, é porque se fazem necessárias. Enquanto espera, constrói, aleluia, um caminho novo dentro de você. Constrói uma nova mentalidade. Enquanto eu espero, enquanto eu aguardo o sim de Deus, eu vou caminhando, eu vou fazendo um novo mapa, eu vou mapear as minhas emoções, eu vou tentar entender o porquê a minha alma está tão angustiada e abatida. A gente pode escrever, a gente pode orar. Deus nos deu tantas armas de refrigério, de guerra, de refrigério, tantos caminhos de refrigério para a gente poder entender que esse não, essa porta fechada, talvez não esteja alinhado, talvez não seja o tempo de Deus, talvez ela vai se abrir lá na frente e talvez nunca se abra. E aí, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer se for não? O que você vai fazer se espera um pouco? O que você vai fazer se o Senhor falar agora não é o momento? Estou trabalhando em outras áreas, estou fazendo outras construções em você para que aquilo que você deseja tanto venha às suas mãos no momento em que você souber lidar com aquilo. O dinheiro, a fama, os prazeres,
é uma escada que talvez não seja de subida, seja para um porão da sua alma. Existe muita gente que estão chorando com os bolsos cheios, as contas bancárias gordas, mas elas estão chorando, elas estão se matando, elas estão cometendo suicídio, porque não aguenta a dor, o qual o dinheiro não pode tirar essa dor. Construíram os seus sonhos, escondendo a sua dor, jogando para debaixo do tapete a sua dor, só quis enriquecer, prosperar, achando que o caminho era esse, que tendo tudo estaria feliz. E só estava construindo um castelo para baixo de um porão. E Deus quer tirar você hoje dessa amargura, dessa tristeza, dessa dependência emocional, desse lugar escuro, desse porão. Deus quer abrir a porta. Aliás, a porta já está aberta. A porta da salvação. Jesus Cristo veio para salvar, para libertar, para curar, para transformar. E muitas vezes nós não queremos provar dessa nova vida porque achamos que vai custar o nosso tudo, que não é nada. Talvez o seu tudo hoje não faça nada por você. Talvez você realmente tenha que se desconstruir para se reconstruir em Deus. Quando a criança ela tem um espinho, é uma dificuldade quando ela se machuca para colocar um remédio, é uma dificuldade para tocar e tirar o espinho porque dói. Ela se encolhe, não deixa mexer. E aí a gente tem que contar uma história, fazer um caminho, fazer um lúdico ou na marra. Não sei qual é a situação de emergência que você vai passar ou está passando que precisa tirar essa dor. E aí? Não é o momento de deixar Deus tratar? Não é o momento de você se autoanalisar? Que não é mudando de estado, de país, viajando o infinito que vai sair essa dor. Trata-se de olhar para você, de olhar para dentro da sua alma. Ó minha alma, é uma pergunta que foi feita. Ó minha alma, por que te abates? Ao autoconhecimento. É você fazer a pergunta e não ter medo da resposta. Porque a tua alma está sendo sufocada. Porque você não está vivendo aquilo que você precisa viver. Porque você está fugindo da resposta que você precisa se dar, se ter, se conhecer. Porque você não quer passar pela dor, você não quer passar pelo arrependimento, porque você não quer passar pelo luto, porque você está só fugindo do que precisa ser resolvido. Porque aquilo que não se resolve volta como um pesadelo, um fantasma dentro de você, te cobrando resolver, te cobrando. Enquanto você não resolve, isso não vai embora da sua vida. Que Deus abençoe. Hoje é momento de romper. Rompa isso. Rompa isso hoje. Rompa essa cadeia, sabe? Rompa em você. Se conheça, se valorize, se ame, se busque, se tenha. Sabe? E é isso. Nós não podemos fugir, e quando a gente foge de algo, talvez a gente tenha que refazer um caminho tão longo, tanto tempo de perda, tantos anos que poderiam ter sido abreviados. E a gente está sempre dando uma desculpa.
Que Deus abençoe. Sou missionária Andréia Moreira com o Projeto Paternidade, projeto social que em breve, não sei quando, nós vamos estar divulgando. Talvez eu crie uma rede social, eu faça uma conta nas redes sociais, mostrando para vocês um pouco do projeto. Nós lá vamos conectar vidas, trabalhar na área material, emocional, espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos estar inteiro e não desfragmentado. Vamos juntos nessa. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.